Então, estamos de volta para conversar um pouco mais sobre o legado do Papa Francisco, que foi um legado enorme, profundo, imenso, nestes breves 12 anos de pontificado. Parece que é muito para os tempos de hoje, né? Mas é um pontificado breve. Não tão breve quanto de João Paulo I, que foram 33 dias, e nem tão breve quanto o de João 23, que foram em torno de 5 anos, né? quase 5 anos, mas 12 anos, um pontificado breve. E agora, conversando com os seminaristas da configuração da nossa Diocese de Jaboticabal. Eu quero apresentá-los. Primeiro, o Guilherme, que é seminarista. Todos eles são do mesmo ano, certo? Do 4º ano de configuração, ou seja, 4º ano de teologia. O ano que vem, eles estarão na síntese pastoral. Então, o Guilherme, que é de Taquaritinga, nascido, criado. Outra curiosidade, são os 3 de Taquaritinga. Então, o Guilherme, o Luiz Gustavo, que fazem parte da mesma paróquia, inclusive, da Paróquia Sagrada Família de Nazaré, lá de Taquaritinga, e o Sadi, que faz parte da Paróquia São Sebastião de Taquaritinga. Nós conversamos bastante, vocês acompanharam ali dos bastidores a nossa conversa com os seminaristas do discipulado, e agora a gente quer conversar mais assim na perspectiva eclesiológica do ministério do Papa Francisco, também pastoral, teológica, doutrinal. Eu acho que é o assunto que vocês também manjam bastante, não é? Espero. Eles estão quase aqui no ano da De Universa. Mas o que é essa tal de Universa? Explica aí para o pessoal, que eu acho que é interessante o pessoal saber o que é essa tal de Universa. Do que se trata, hein? O exame De Universa Theologiae, se traduzido do latim, significa sobre todas as coisas da teologia. É um exame em que é avaliada a nossa compreensão e a nossa capacidade de síntese teológica. Então, tendo estudado teologia há 4 anos, nesse momento é proposto que nós sejamos capazes de organizar as temáticas teológicas que estudamos e atualizá-las, colocá-las em prática para as necessidades pastorais da igreja dos nossos tempos. É um desafio tremendo, hein? Um desafio tremendo. Às vezes a gente acha que fazer teologia, depois que faz teologia, depois que faz filosofia, a gente já está pronto e vai com tudo de peito aberto na pastoral, e parece que a gente chega lá, percebe que tem muita coisa para aprender. E o Papa Francisco ensinou ou deixou alguma coisa nesse sentido para vocês ou não? Como é que vocês veem isso? Primeiro de tudo, o Papa Francisco nos trouxe vários ensinamentos desde o início da sua eleição. E ensinamentos esses que não são tão sistemáticos. Isso que é interessante, né? Embora ele tenha grande parte da sua vida dedicada à academia também, ao estudo, mas a sua vida foi um testemunho vivo nos gestos, nas palavras, nas coisas simples. Nós dizemos agora desse exame de Universa a dificuldade de sintetizar, né? Porque a gente aprende aquela teologia de conceitos e a gente vai formando a síntese interna para depois poder sintetizar oralmente isso. É interessante que o Papa fez isso várias vezes no seu pontificado. Alguns chamaram ele até de louco, né? Algumas vezes, que ele deu entrevistas espontâneas, às vezes em voos, né? Que ele simplesmente respondia perguntas de entrevistadores, de repórteres, jornalistas.
e de um modo muito sintético, muito acessível, que todos compreendiam. Ele trazia a doutrina para a vida, né? Para o chão da existência. E a nossa dificuldade hoje, ou melhor, o nosso desafio hoje é esse. É trazer aquilo, tudo que nós estudamos nos 4 anos de teologia, da nossa experiência teológica propriamente dita, para a vida pastoral, para a vida eclesial, para a vida cotidiana, para a vida até mesmo do meio ambiente, né? Falávamos agora do quanto o Papa Francisco dedicou a falar do meio ambiente, da ecologia integral. Então, tudo aquilo que o Papa Francisco fez de proximidade com o povo, com o mundo, com todo tipo de gente, é o nosso desafio de fazer com a teologia. Trazer a teologia para o chão da nossa história, para o chão da nossa existência. Então, tudo aquilo que ele fez serviu de exemplo para nós, para o nosso ministério, para a nossa vida, para tudo aquilo que nós fazemos. Interessante, não é? Porque trazer a teologia para o solo, onde se pisa, é um desafio muito grande. Porque normalmente a gente sai com aquela lista de coisas que pode fazer, que não pode fazer, e de repente a gente se depara com situações em que não dá para propor como resposta ou até mesmo impor como resposta sim ou não, pode ou não pode. E aí, que etapa da vida vocês estavam quando em 2016, creio eu, houve o ano da misericórdia, o jubileu da misericórdia? Que etapa da vida vocês estavam? Em que momento da vida vocês estavam ali? Já estavam no seminário ou não? Não, né? Quando vocês entraram para o seminário, todo no mesmo ano, né? 2018, 2 anos depois. Mas vocês já tinham engajamento na comunidade, né? E é razoável, mas como é que vocês sentiram aquele momento? E hoje, o que vocês veem do Papa Francisco justamente sobre o tema da misericórdia? Sobre essa vivência do tema da misericórdia? Bom, eu estava num momento de engajamento, sim, na comunidade, já fazendo os encontros vocacionais na diocese, mas, assim, ainda não tinha muita expectativa sobre o que era o magistério do Papa Francisco, ou o que e como ele iria influenciar também na minha formação no seminário, né? Estava pensando em entrar para o seminário, em todo o processo, mas ainda não fazia ideia do quanto isso ia impactar diretamente para mim. Acho que o que mais me tocou naquele ano sobre a misericórdia é justamente reconhecer que ovelhas e pastores precisam da misericórdia. Porque tanto ovelhas quanto pastores são seres humanos. Né? E acho que justamente daquele ano para cá eu trago algo muito forte comigo a respeito também da minha própria vocação, a vocação presbiteral, que é uma vocação de pastoreio, e de olhar para mim e reconhecer: eu sou ovelha que preciso da misericórdia de Deus. Eu trago uma imagem que sempre que me pedem para falar alguma coisa assim sobre vocação, eu repito que aqueles que estão à frente do rebanho, junto com o pastor que é Cristo, são as ovelhas mais fracas. Não são as mais fortes, são as mais fracas. As que mais precisam do conselho, da visão, do cuidado do próprio pastor que é Jesus Cristo. E que talvez, se estivessem sozinhas no meio do rebanho, ficariam para trás. Então o pastor traz para perto de si, traz para o próprio ombro, carregando no ombro, traz para junto de si. E como o pastor está à frente, essas ovelhas fracas também acabam por desempenhar a função de pastoreio, a função de liderança. E ora esse pastor está à frente, ora esse pastor está no meio, ora esse pastor está atrás, dependendo como está a necessidade do rebanho, e essas ovelhas estão juntas. Interessante isso que você está falando, Guilherme.
muito interessante, porque foi também uma imagem que o Papa Francisco propôs, não é? O pastor com cheiro de ovelhas. Pastor com cheiro de ovelhas. Aliás, essa expressão surgiu na primeira homilia de Quinta-feira Santa dele, a Missa dos Santos Óleos, não é? Justamente. Não é? Nisso, enquanto você estava falando, me veio uma imagem muito forte do bom pastor. Aliás, lá, não sei onde, na capela de vocês, eu acho que tem a imagem do bom pastor com a ovelha nos ombros. E lembrei da estola. Eu aprendi lá atrás que a estola era símbolo do poder sacerdotal, que não deixa de ser, né? Depois, elaborando melhor, eu comecei a entender que a estola é símbolo do serviço sacerdotal, é como o avental. E fazendo a imagem da ovelha sobre o ombro do pastor, será que a gente poderia entender essa estola como a ovelha que o pastor carrega nos ombros? Vocês acham que pode ser coerente uma imagem dessa? Acho que, sem dúvida, é uma interpretação muito interessante, muito bela. Eu acho que, teologicamente, o senhor, que é professor nosso, né, de Teologia do Sacramento da Ordem... Não é porque eu disse que é verdade, eu coloquei um problema aqui. Sim. Eu gosto de fazer rolo na vida do... Mas uma imagem muito interessante, sim, né, do Cristo, bom pastor, que ali, na figura do sacerdote, que é sacramento desse bom pastor, coloca como algo visível. Eu tenho poder sacerdotal, sim, mas tenho o poder do serviço do pastor. Sacra Potestatis, justamente. O Concílio Vaticano II, né, usa esse termo, que é um termo que avançou em relação ao próprio Concílio de Trento, né? Isso é muito legal. E olhando para essa imagem também do bom pastor com a ovelha no ombro, lembrando da estola, do poder que é o serviço, tem uma imagem que viralizou do Papa, né? Logo no início dele, com uma ovelha justamente no pescoço também. Então, isso fica caracterizado como o pastor que tem o cheiro das ovelhas. E é interessante que é o pastor que tem o cheiro das ovelhas, então a iniciativa é do pastor, é aquele que tem que ir ao encontro. E logo no início do pontificado, o Papa Francisco coloca o verbo, né, primeiriar. Logo na exortação apostólica Evangelii Gaudium, ele já coloca essa palavra, vamos todos nós primeiriar. Então, que ele coloca também a ideia da igreja em saída. Então, o pastoreio, o bom pastor que tem o cheiro das ovelhas é esse que primeireia, que vai numa igreja em saída, que vai ao encontro. Isso a gente percebeu que o Papa Francisco seria diferente desde a eleição dele, né? Quando na primeira aparição ele se inclina e pede para que rezem por ele. Então ali a humanidade já percebeu que seria um pontificado diferente. Seria um pontificado de primeirear, porque ele teve a primeira atitude de humildade, de se abaixar, para depois fazer o que tinha que fazer. Então ele nos mostra a humildade, mas também o poder que é serviço, o primeirear, a igreja em saída. Não é à toa que ele tem recebido o título de Papa da Misericórdia, né? Papa da Misericórdia. Se eu não me engano, é uma frase de Santo Agostinho. Também não sei se está correta, mas o que eu me lembro é isso, né? Quando Santo Agostinho diz: para vocês sou bispo, mas convosco sou cristão. Então acho que nessa atitude, já na primeira aparição dele, para vocês sou papa, sou pastor, mas convosco eu sou cristão, convosco eu sou ovelha. Então acho muito interessante isso. E nesse gesto do inclinar-se, eu recebo a bênção de Deus que vem através da intercessão de vocês, para depois eu ministrar a bênção de Deus através de mim, enquanto sacerdote, enquanto pastor, ministro. É muito interessante.
é interessante também, né, Guilherme, que o Papa Francisco, nas primeiras palavras dele, após eleito, apresentando-se ao povo, né, lá da Praça São Pedro, ele se apresenta como bispo de Roma. Então aí ele tem até aquele jeitinho de falar, vamos caminhar juntos, bispo e povo, caminhar junto, bispo e povo. Ele já chega na consciência de que ele é o bispo de Roma. E teologicamente isso é um dado. Antes dele ser Papa da Igreja, ele é o bispo de Roma. Não é? Então ele esse reconhecimento e sabe que ele tem plena consciência de qual seja a missão do bispo. Não é? E para vocês, esse modelo de ministério que o Papa nos deixou, como é para vocês isso? Como que vocês recebem isso? Vocês têm elaborado isso ao longo desse período de preparação para o ministério sacerdotal? Bom, eu até comentei logo depois que nós soubemos da notícia do falecimento do Papa, né? Eu já manifestei uma frase de gratidão. Não sei se no primeiro momento foi consciente, mas foi o que eu pude dizer, né? Falei, olha, eu agradeço a Deus por ser seminarista no tempo de Francisco, né? E, assim, no primeiro momento eu não tomei consciência do que isso queria dizer para mim mesmo, né? Mas depois eu comecei a pensar e refletir nessa frase. Realmente, agradeço a Deus por ser seminarista no tempo de Francisco, mas o que isso indica para mim, o que isso, né, traz para mim? Então é justamente essa igreja do ministério que envolve a misericórdia, que envolve a proximidade, logo ele que por diversas vezes falava da importância da proximidade na vida do seminarista e do padre. Qual proximidade? Com Deus, com os irmãos, com o próximo, com o bispo. Então ele falava dessas 4 proximidades que no nosso caminho formativo a gente deveria exercitar. Então depois que acontece o fato, né, da ausência, da perda, da morte, a gente começa a revisitar tudo aquilo que a gente já viveu a partir do que recebeu, a partir dos gestos e das palavras de Francisco. Então, a ideia, o compromisso, a concepção de ministério que hoje eu consigo assimilar a partir de Francisco, da era Francisco, que é a era que tem me formado, é isso, é um ministério de proximidade, é um ministério de integralidade. E de relações também. De relações. De relações. Consequentemente, de relações. Relações. Ele, até mesmo na Fratelli Tutti, ele deixou bem claro, ninguém se salva sozinho. Uhum. Ninguém se salva sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E como que na pandemia nós vimos isso na pele, sentimos isso na pele, porque estávamos distantes fisicamente. Mas nós nos mantivemos firmes, ainda que em rede de solidariedade, ainda que aquela cena dele subindo sozinho a praça, né? Então mostrando que ele se compadecia das dores do mundo. Quer dizer, estávamos distantes fisicamente, mas juntos, porque sozinho ninguém se salva. Ele conseguiu elevar o patamar de relacionamento, de relação, de proximidade. Quer dizer, ele nos fez pensar além, né? Não pensar simplesmente na proximidade física, mas na proximidade do coração. Pois é, e só não capta isso quem não quer ou possui profundas barreiras, traumas e coisas do tipo nas relações, não é? Agora, o Papa Francisco, ele tinha uma espécie de prioridade pastoral, né? Que com certeza envolvia os mais distantes, as periferias existenciais, né? Que ele tanto falava. Eu passei a conhecer essa expressão das periferias existenciais com o Papa Francisco. Em todo o tempo da minha vida, que está chegando aos 49 anos, eu nunca tinha ouvido falar, que eu me lembre, dessa tal
dessas tais periferias existenciais. E ele conclama a uma igreja em saída. E ele faz ele pauta toda a vida da igreja nesta perspectiva da igreja em saída, inclusive a Cúria Romana. O que o Papa mudou fundamentalmente nessa questão da Cúria Romana? Qual foi, no ponto de vista de vocês, a mudança mais importante que o Papa fez em relação à Cúria Romana? Difícil ranquear, difícil classificar a mudança mais importante. Mas a que mais me chamou a atenção é a listagem dos dicastérios. O que são os dicastérios? A Cúria Romana é uma instituição dentro da igreja que ajuda o Papa e os bispos, e essa já é uma ênfase dada na própria reforma da Cúria Romana, ou seja, o fato de ela não estar a serviço somente do Papa, mas estar a serviço do Papa e dos bispos, a administrar a igreja em nível universal, em nível de mundo inteiro. E os órgãos que compõem esta Cúria Romana, em sua maioria, são os dicastérios. Seriam mais ou menos comparáveis aos ministérios que nós temos na República do Brasil. Cada um cuida de um aspecto do governo pastoral da igreja. Anteriormente, nós tínhamos distinção na nomenclatura. Tínhamos congregações e outros tipos de dicastério, quase que impondo uma hierarquia. A partir do documento Predicate Evangelium, uma constituição apostólica promulgada em 2022, com a qual o Papa reforma a Cúria Romana, não há mais essa nomenclatura de congregações. Todos são chamados dicastérios. E o primeiro a ser listado é o dicastério para evangelização. Que interessante. Que tem como prefeito, ou seja, aquele que está à frente, o próprio bispo de Roma, o próprio Papa. Hoje ele se encontra sim vacante, porque a sede apostólica está vacante. Mostrando, nos dando uma mensagem de que a missão da igreja é evangelizar. Por isso o nome do documento, Pregai o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Ela precede, inclusive, a partir dessa reforma, a doutrina da fé. Pois a missão da igreja é levar o Evangelho. O que não quer dizer que a doutrina seja detestável ou não seja importante. Mas ela tem um papel, ela está a serviço de promover o encontro do crente, daquele que segue a doutrina, com a figura de Jesus Cristo. Isso mesmo. Aí você levanta uma coisa de que é muito interessante, né? Às vezes, a gente percebe, até no meio eclesial, e por que não dizer no meio eclesiástico, né? Uma certa ruptura entre doutrina e evangelho. Ou um esquecimento do evangelho em favor da doutrina. E no meio de tudo isso, o que significa de fato evangelizar? Evangelizar, o que significa? É que às vezes as pessoas pensam que evangelizar é sair com a Bíblia debaixo do braço e sair falando, né? Que é de porta em porta, ou se não ficar gritando. Mas em São Paulo a gente vê muita gente assim, né? Que está profetizando o fim do mundo e as catástrofes e anunciando coisas, não é, terríveis. Ou acham que evangelizar é ensinar doutrina. O que é evangelizar? Exclui isso ou é algo mais ou não tem nada a ver, muito pelo contrário? Eu gosto muito de uma definição de evangelizar
que diz que corresponde à ação de tirar a pessoa de uma situação de não salvação para uma situação de salvação. E a situação de salvação Mas dá um exemplo disso. é experimentada, em primeiro lugar, não apenas no fim dos tempos, mas ela é antecipada e vivida já agora, à medida em que a dignidade humana é promovida. A dignidade humana é sinal de salvação. Daí que vem o relacionamento com a doutrina. A doutrina nasce do compromisso para com essa situação de salvação, para com essa situação de dignidade. Em outras palavras, ela é um desdobramento da fé. Uma pessoa comprometida, uma pessoa que compreende qual é o papel dela enquanto cristão. Na responsabilidade que ser cristão implica. Porque ser cristão não é um nome que você dá a si próprio ou um título que eu posso me arrogar. Mas, em primeiro lugar, é graça de Deus. Vamos dar um exemplo disso daí? Podemos dar? Claro. Um exemplo assim? Por exemplo, uma coisa bem prática, hein? A doutrina diz: a pessoa que está em segunda união não pode receber a comunhão. Isso é o que a doutrina diz. Antigamente, mal podia entrar na igreja. Não podia fazer parte de pastoral. Não podia exercer certas funções dentro da igreja. Ao que me parece que o Papa Francisco jogou como é que fala? Uma chama, uma faísca na gasolina e acendeu um problema, né, que ainda está em curso. Ele não quis dar a palavra final a respeito, mas o problema está aí, a questão está aí. Como que seria evangelizar uma pessoa que está numa situação irregular e que de repente está não só numa situação irregular, mas também em uma situação de não salvação? Eu lembro que eu li isso na Evangelii Gaudium. Só não lembro se era frase do Papa mesmo, ou se ele estava citando um outro Papa, um outro padre da igreja, mas agora o senhor dizendo isso, me vem claramente. A Eucaristia não é prêmio para os justos, mas é remédio para os pecadores. Então, nesse sentido, num caso desse, de segunda união, o acolhimento é o primeiro passo. Mas acolhimento efetivo, não é só seja bem-vindo na porta da igreja, mas é um acolhimento na comunidade. Porque uma pessoa em segunda união, tá bom, não pode receber sacramentalmente a Eucaristia, mas não quer dizer que ela não possa estar em comunhão com Cristo e com a igreja de tantas outras formas. Ouvindo a palavra, se engajando na comunidade, comungando o próprio Cristo na pessoa do irmão, na comunidade onde ela foi acolhida. É um passo para a comunhão, um passo para o acolhimento dentro do próprio corpo de Cristo e um passo para a própria conversão da pessoa, para que nesse tempo, ela estando engajada, estando apaixonada pelo Cristo, possa aos poucos ir se convertendo e dar o passo para se regularizar sacramentalmente e poder receber sacramentalmente aquele Cristo da qual ela já estava em processo de comunhão. Está aí uma coisa que o Papa Francisco sempre repetia, né? Sim. A rigor, ele jogava um percentual até alto, eu não lembro exatamente o percentual, mas a rigor, a maioria dos casamentos realizados na igreja são nulos. Então, talvez aí você disse sobre regularizar
a situação, né? Acho que as nossas pastorais, o Sadi, que gosta muito de direito canônico, que ele acabou de me dizer. Bom, o Sadi é Sagrada Escritura, né? Você gosta, não é? Liturgia, direito, são as áreas que mais te encantam. Ótimo, então, aí. E você? Eu gosto de fundamental. Fundamental, teologia fundamental. Teologia moral, pastoral, olha aí, gente. Cada um tem uma aptidão. Olha, o Gustavo aqui, ele fez uma dissertação, uma monografia muito interessante sobre... como é que foi? Fala o tema aí, por favor, meu irmão. Na área da teogastronomia. Teogastronomia. Que é uma tese recente, uma abordagem teológica recente, feita por um padre jesuíta chamado Francis Adão Silvestrini. Ele defendeu essa tese na França, mas já chegou ao Brasil. Publicação em 3 volumes, a tese dele, né? Você leu os 3 volumes? Eu acho que não deu tempo, né? Não deu tempo. O terceiro nem saiu ainda. Entendi. Mas é uma abordagem que une a teologia da Eucaristia com a ciência da alimentação. Então, retoma a dimensão comensal que existe na Eucaristia, né? Que legal, isso aí. Tá vendo? São coisas que... Você trabalhou o que mesmo? Eu trabalhei a virtude teologal da caridade no documento de Aparecida. No documento de Os Aparecida. aspectos da caridade na proposta de Aparecida. E você, Sadi, o que falou? Eu trabalhei o exercício do sacerdócio comum e do sacerdócio ministerial nos gestos e palavras do rito da oração do Senhor na celebração da Eucaristia. Olha só, é profundo. Hoje pouca gente entende o que é sacerdócio comum ou batismal, né? E sacerdócio ministerial, e como que essas duas realidades se fundem dentro da dinâmica pastoral, litúrgica, vivencial da igreja, não é assim? Então, é uma coisa muito bonita. Aliás, é uma coisa interessante nessa de... os demais que estão aqui, como que o Papa Francisco como que devolve a cidadania do povo de Deus em relação às decisões mais importantes da igreja. Com esse sínodo que aconteceu, nesse processo sinodal que vem desde 2021, verdade? Que ele devolve a voz para o povo de Deus, que estava bem caladinho. Antes, tem até um colega meu que usava muito esses tipos de frase. Roma locuta, causa finita est. Aqui, a Roma falou... Como é que é? Como é que é? Roma falou... A causa está encerrada. A causa está encerrada. Acabou. Ou se não, manda quem pode, obedece que tem juízo. Ou se não, quem obedece nunca erra. E o Papa falou, não, vamos escutar todo mundo. Isso é uma coisa bonita e tem uma incidência prática na vida pastoral muito grande, não é assim? Pois é, gente santa. E aí? Já estamos... A Santa Sé lá, tudo, os cardeais estão em ritmo de conclave. Dia 7 começam as votações, né, na Capela Sistina e tudo mais. Que perfil vocês pensam, quais perspectivas que vocês teriam para o próximo Papa? No desejo do coração de vocês, na oração de vocês e tudo mais, qual é o perfil do próximo Papa, hein? Essa é uma pergunta que várias pessoas já começam a fazer, né, principalmente na internet, mas é interessante. Primeiro, os próprios cardeais dizem, né, que tem que ser o que Deus quer, isso é verdade. Mas a gente sempre faz especulações, e isso é importante também, né, para o interior da igreja. Eu penso assim, o Papa Francisco foi um Papa para o seu tempo. Primeiro de tudo, a gente precisa ser um Papa pro tempo que segue.
né? Não que pense com cabeça de outro tempo, mas um Papa para responder os problemas desse tempo, como Francisco fez e muito bem. Um Papa que ame a igreja, que ame o povo, que ame a Deus, enfim, isso a gente já sabe. Mas um Papa que tenha coragem, porque Francisco foi corajoso de reformar o que precisava reformar, de falar o que precisava falar. Então eu penso que para um pontífice agora, para o nosso tempo, que responda às exigências do nosso tempo, tenha coragem. Porque às vezes saber o que tem que fazer é fácil, mas fazer o que precisa ser feito exige coragem. E mais do que coragem, exige fé. E a partir disso, é olhar o que Francisco já fez. Para pensar, ter coragem em quê? Aonde? Olhar o que Francisco já fez. Na reforma da Cúria, Francisco deu oportunidade para leigos, para mulheres leigas. Então, que venha um Papa que olhe para as minorias, que olhe para as mulheres. Vamos pensar na Fiducia Supplicans, que o Papa publicou. A oportunidade de uma simples bênção para casais homoafetivos. Tem que vir um pontífice que olhe para aquilo que o Papa Francisco começou, para que dê continuidade. Não pode vir alguém por uma ruptura, mas por uma continuidade, no seu tempo, do seu modo. Não vamos querer um outro Francisco, não é isso. Mas alguém que dê continuidade ao trabalho de Francisco do seu modo, no seu tempo, sempre amando a Deus, amando a igreja, amando o povo. Então eu penso que um pouco é por esse caminho. Pois é, muito legal isso. E, não um outro Francisco, mas um Papa que seja ele mesmo e que dê continuidade a esse processo, para todos os processos desencadeados por Francisco, não é? A minha expectativa vai muito de encontro ao que acabou de ser dito. Acho que uma marca que o Papa Francisco deixou, como ele próprio assumiu como projeto seu de pontificado, como expresso na Evangelii Gaudium, é que o tempo é superior ao espaço. Então, iniciar processos é mais importante do que o espírito de conquista. E ele fez exatamente isso. Um dos que me vem à cabeça, por exemplo, é o da sinodalidade. O próximo Papa eleito, seja ele quem for, e não ouso dizer nomes, vai ter que realmente lidar, vai ter que conciliar consigo esses processos que foram iniciados. Sinodalidade, por exemplo, ainda está numa fase incipiente. Muito se fala de sinodalidade, mas haverá muito esforço até que cada um de nós, povo de Deus, leigos, clérigos, sejam formados para o espírito sinodal, saibam viver a sinodalidade. São processos importantes. O que não é uma coisa fácil nessa dia. De jeito nenhum. Se desencadear processos que é um desafio. Você falou uma coisa interessante que eu gostaria de destacar, né? O fato do Papa não como que resolver a coisa, né? Eu entendi assim, se eu estiver errado, quer dizer, não fechar questões assim e pronto, não. Inclusive na questão do diaconato feminino, que ele não pensava-se que o sínodo ia resolver isso, aí ele chegou e falou, não, vamos estudar mais um pouco, vamos analisar mais um pouco, que a questão ainda não está madura, né? E está aí, está em pauta. Tomara que o próximo Papa não engavete isso, né? E então... A respeito do próximo Papa, eu me lembro muito do que um cardeal falou esses dias, numa entrevista, que não estamos escolhendo o sucessor de Francisco, mas o sucessor de Pedro. E isso me fez pensar no que o próprio Senhor Jesus disse a Pedro. Rezei ao Pai para que Ele te desse forças, te desse condições de confirmar a fé dos teus irmãos. Até porque Pedro, naquele momento, é um momento de fraqueza. Justamente.
E pegando também o que os meus dois irmãos disseram, eu penso que o próximo Papa tem que se lembrar dessa missão dele, enquanto sucessor de Pedro, que é confirmar a fé dos irmãos. Continuar confirmando a fé dos irmãos, como os antecessores deles fizeram, cada um ao seu tempo. Como tantos outros, como Bento também fez, confirmando a fé, como Francisco fez. E não ser um sucessor de Francisco, porque nós não precisamos de um outro Francisco. Nós precisamos de um sucessor de Pedro, que confirme a fé neste tempo em que ele vai viver o ministério dele e que a igreja irá passar com todos os problemas, com todas também as riquezas e o desenvolvimento do processo sinodal iniciado na igreja. Porque nós iniciamos um processo, sim, conjunto, mas talvez esses frutos não serão para daqui uma década, será para a próxima geração. E isso já vai ser de grande valia, se pelo menos a próxima geração conseguir ser uma igreja realmente sinodal, como o sucessor de Pedro, Francisco, desejou para a igreja. É sempre bom lembrar que o sucessor de Pedro, seja ele quem for, carrega nas costas a carga de uma história bimilenar, ou quase, né? Bom, bimilenar, porque estamos no terceiro milênio, né? Mas é uma história. Então, traz, a partir de Pedro, a sucessão de todos os outros que deixaram riquezas muito grandes, muito profundas na história e na vida da igreja, né? Por exemplo, você estava falando achei interessante isso que você falou, sobre um legado que vai ser colhido da sinodalidade. Talvez ainda deverão passar muitas gerações para que se colha os frutos. Esse é o processo da árvore, né? O processo da árvore. Tem uma árvore que demora décadas para produzir frutos. Uma sociedade muito imediatista, isso é difícil de entrar na cabeça. Mas vamos pensar o Concílio Vaticano II. Começou a se processar, bem dizer, da metade do século, pouco depois da metade do século XIX até, principalmente depois do Concílio Vaticano I, quando se questionava, vai se fazer um novo concílio ou vai fechar o Concílio Vaticano I, que não foi fechado nunca? Né? Então, tudo isso foi processado até se decidir. Vai acontecer o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II ainda está sendo processado. Embora tem muita gente que está querendo engavetar o Concílio Vaticano. Não, o pior que não é nem o terceiro. Está querendo engavetar e reanimar o tempo dos papas reis, os papas imperadores, os papas possuidores de muitas terras, né? Essa semana até ouvimos uns absurdos, né? De devolver Roma para o Papa. Para com isso, não faz isso não, porque seria uma catástrofe não só para Roma, mas para a igreja também, né? Então, nós vamos ver o que vai acontecer. Vamos continuar rezando, né, gente santa? Vamos continuar rezando, pedindo a Deus. Eu tenho para mim que os cardeais farão uma grande escolha, porque eu acredito que os cardeais, eles não levam as discussões a partir apenas dali em que eles estão passando ou vivendo. Em tempos de sinodalidade, eles levam, agora mais do que nunca, os anseios de suas igrejas locais, né? E visto que o Papa Francisco
entre todos os cardeais que ele nomeou, ele criou a grande maioria pastores e não intelectuais, curiais. A maioria deles é constituída de pastores. Então, vão levar nestas congregações gerais e para o conclave também os anseios do seu povo. E a partir daí, com a luz do Espírito Santo, eu acredito que será escolhido um Papa apto para comunicar o Evangelho nestes tempos difíceis da década de 20 do século 21. Agradeço vocês, agradeço a turma do discipulado. Venham aqui, por favor, né? Venham aqui, por favor. Quero agradecer vocês todos por ter feito esse momento tão bonito, que eu acredito que vai acrescentar muito a quem acessar ao canal Eclesialidades e também ficará disponível eu vou colocar o link nas redes sociais do seminário também, para que todos possam ter acesso. Então, Deus abençoe vocês, contem com um povo que ora por vocês, acompanha vocês, torce para que vocês sejam bons presbíteros, bons diáconos, bons presbíteros, e quem sabe um de vocês, ou alguns, até bispo, né? Quem sabe? A gente não sabe. Então que Deus abençoe e ilumine vocês. Até o próximo encontro, gente.